Olá, eu sou a Luana Pimentel e eu tô aqui mais um dia para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje a gente vai tratar de um assunto que às vezes a gente sente que Deus não responde às nossas orações e muitas coisas que a gente pede a Deus não são realizadas, né? E a palavra de Deus diz que se pedirmos, né, de todo o nosso coração, nossa oração será atendida. Mas muitas vezes na prática isso não parece não funcionar no dia a dia. E a gente às vezes fica se perguntando, né? Nossa, mas eu oro tanto a Deus por isso. Eu já pedi e nada disso acontece. Eu vou pegar aqui pra gente uma passagem bíblica que tá em Mateus. Deus tem trabalhado muito comigo através do livro de Mateus. Que diz, né, em Mateus capítulo 5, no versículo 21, ele fala, né? De acordo com a lei de Moisés, a regra é não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. Se amaldiçoarem alguém, corre o risco de ir para as chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante de um altar ou um templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar, vá e faça as pazes com ele. Depois volte e ofereça o sacrifício a Deus. Nessa palavra, eu vejo que Deus trabalha muito sobre tanto quanto o perdão e também como nasce ali a falta de perdão, né? Então, nessa vida, né, nós teremos muitas aflições, seremos decepcionados por muitas pessoas. E isso não acontece só com você, acontece com todo mundo. Então a gente é traído, a gente é enganado. Muitas vezes as pessoas que a gente queria que nos protegessem e nos cuidassem são as pessoas que nos desamparam no pior momento da nossa vida. Então a gente passa por momentos difíceis, todo mundo passa por isso. Ai, não é ó céus, ó terra, tudo acontece só comigo. Isso não é uma verdade. Então, no mundo tereis aflições, né? Mas eu venci o mundo, tem de força e bom ânimo. Então, quando a gente para refletir sobre essa palavra, ela tem um ensinamento muito poderoso, muito poderoso. Primeiro, é a falta de perdão. Onde nasce a falta de perdão? Você ali é traído, é enganado, e você tem sentimentos e pensamentos ruins a respeito daquela pessoa que te traiu, que te enganou. E a gente, muitas das vezes, vai alimentando isso dia após dia. Então, você vai tendo aquela narrativa que o maligno vai colocando na tua cabeça, vai colocando, e você vai concordando. Ah, é mesmo. Nossa, essa pessoa é uma traidora. Ah, como eu fui traída. Tá vendo? Eu fui injustiçada. E a gente se coloca na posição de vítima. O ser humano ama ser vítima. A vítima tem atenção, a vítima tem desculpa, ela tem justificativa, ela tem muitas coisas, só não tem a paz de Deus. Mas, quando você é traído e você tem pensamentos ruins, você pode se entristecer, né? Porque a gente é um ser humano, né? Poxa, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso comigo e tudo mais. Mas a gente não pode criar esse sentimento através dos nossos pensamentos no nosso coração. Mas não é justo. Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo. Eu sempre falo que a gente sempre vai ter alguém com uma história pior que a tua. Então, quando a gente começa a alimentar esse sentimento, ele começa a crescer dentro da gente, você vai vendo que você não dorme bem, aquele negócio, você tá ali tomando banho, você tá deitando pra descansar e aquele negócio vai remoendo na tua cabeça, é necessário liberar perdão, né? Então, a falta de perdão, ela nasce através das narrativas que a gente conta na nossa cabeça, né? Então, se eu creio na palavra de Deus e se eu creio que ele fará o melhor para mim, e se sua palavra diz, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ele não disse, algumas coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ele disse todas. E ele é um Deus que ele não mente, né? Então ele não é igual ao homem. O homem pode te trair, te machucar, mas Deus não mente. Então a palavra dele é verdadeira. E se todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, uma traição, um engano, alguma desvantagem que você aparentemente teve na sua vida, também cooperam para o seu bem. E você pode não entender isso hoje. Muitas vezes na minha vida eu passei por momentos que eu falei, gente, não é possível, eu não plantei isso. Que horas eu perguntava pra Deus, onde que eu plantei isso? Me responde, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas hoje eu entendo que tudo que eu passei, né, foi um processo de amadurecimento e de eu entender que as pessoas erram, as pessoas vão trair, as pessoas vão ter inveja, é normal. E a gente tem que se policiar a gente mesmo, né, pra gente não ser essa pessoa. E
E eu comecei a entender, né? A gente sempre vai entender na dor profunda, né? Quando Deus nos coloca nos processos, nos desertos. E eu sempre refletia, gente, por que que isso tá acontecendo? Mas aí eu me lembrava dessa palavra. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quando alguma coisa dá errado na minha vida, eu falo, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E quando a gente se depara com esses momentos da vida que a gente não consegue liberar perdão e tem narrativas, gente, narrativas atormentadoras na nossa cabeça que nos tira a paz, nos tira o desfrute, a gente não consegue desfrutar, a gente não consegue sentir prazer em nada porque aquele negócio tá remoendo. Então, quando você não libera o perdão, você tá lá, criou narrativas, tá com aquele sentimento ruim em sua vida, não tá legal. Mas quando a gente não libera perdão pro nosso irmão, as nossas orações não chegam a Deus. Então, hoje, muitas pessoas vivem com a falta de perdão, né? Então, a falta de perdão, ela interrompe suas orações a Deus. Ah, mas eu tenho clamado. Ah, mas eu pedi tanto a Deus. Ah, mas eu jejuei, eu orei. Ai, tá vendo? As coisas comigo nada acontece. Mas, se você parar hoje para fazer uma análise do que você se você tem alguém que você precisa perdoar, você vai encontrar alguém. Ah, não, mas aquela pessoa lá já foi, já perdoou. Então, a melhor diagnóstico para ver se você consegue perdoar uma pessoa, e se você já perdoou, na verdade, é você abençoar a vida dessa pessoa. Orar por ela. Então a palavra diz porque a gente deve orar pelos nossos inimigos. Então eu já tive muitas pessoas que passaram pela minha vida e que não foram legais comigo, fizeram coisas que eu encarei como muito erradas, muito desonestas. Só que quando eu me vi naquela situação, eu falei, gente, e eu recorri à Bíblia, né? Eu já tava mergulhando intensamente na palavra de Deus, eu falei assim, nossa, então eu tenho que orar pelos meus inimigos. Ao primeiro momento, quando eu fui orar e abençoar essas pessoas, não foi, assim, um sentimento muito legal, né? Porque você fala, Deus, isso não tá certo. Gente, eles fizeram isso comigo e ainda vou orar pra abençoar e pro Senhor tornar eles prósperos. E eu comecei a fazer. Orando, abençoando, desejando prosperidade, bênçãos de Deus na vida deles, saúde e tudo mais. Então, conforme eu comecei a orar, eu sentia que, nossa, cada vez mais eu não conseguia ter sentimento ruim mais referente àquela pessoa. Eu só conseguia olhar pra essa pessoa com misericórdia e via como só uma criança machucada, querendo machucar o outro, achando que isso iria curar a ferida dela. E não curou, não cura, né? Então, conforme você vai orando pelos teus inimigos, tá? É bom citar nome, falar, abençoar. Você vai vendo que esse sentimento ele vai diminuindo cada dia mais. E quando a gente tem problema de falta de perdão, né? Também com os nossos pais, com pessoas, sabe, do nosso sangue, eu acho que isso é ainda mais urgente, essa reconciliação, sabe? Eu acredito que não tem como viver uma vida em paz se você não. Porque é um princípio bíblico honrar pai e mãe. Então, uma vez que você tem alguma falta de perdão com seus pais, você precisa tratar isso, né? Às vezes chegar a liberar perdão pra vida, mas às vezes a pessoa não reconhece, né? Que fez algo de errado com você, mas você orar por ela, abençoar, pedir perdão, e sempre mentalmente imaginar essa pessoa como uma criança ferida, sabe? E abraçar essa pessoa mentalmente, abençoar a vida dela. Eu sempre tô falando aqui pra vocês, né, sobre o poder do pensamento. Então, assim, o inimigo ele age, é uma guerra, é um campo de batalha na nossa mente, né? Então, é o tempo todo o inimigo tentando plantar sementes, narrativas ruins, e o tempo todo a gente tendo que usar a palavra pra se defender, né? Então, a cada vez que o inimigo vem, ai, mas tá vendo, olha, Deus não tá te abençoando, isso não tá dando certo. Aí eu já paro, já declaro todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, a cada circunstâncias que vai vindo na mente, eu preciso estar rebatendo. E a falta de perdão é uma coisa que te tira paz, te tira prosperidade. Ah, mas eu nem lembro mais dessa pessoa. Ah, mas você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Esquece isso. Quando você libera o perdão pro outro, você tá dando um presente pra si mesmo, tá? Porque nada mais tem valor do que a nossa paz, sabe? Então as suas orações chegarem a Deus. Um casal, quando ele briga, as orações são interrompidas. Gente, você tá lá, Deus me abençoe, me dá saúde, guarda minha casa, me prospere. Só que se você tiver em contenda ali com teu marido, Deus não vai te ouvir. Primeiro ele fala assim, filha, vai lá, pede perdão, humilha-te, e aí você volta aqui pra gente conversar. É igual pai. Então, hoje em dia eu não consigo ter paz. Então, assim, já nem rumo briga pra não ter problema com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te denuncia aquela atitude, sabe? E isso gera um incômodo muito ruim.
que vai tirando a nossa paz. E então, se você hoje tem alimentado narrativas negativas, toda vez que vi um pensamento negativo em relação a uma pessoa que às vezes te machucou, ou uma pessoa que você tem inveja, vai rebatendo isso. Deus, eu não quero pensar isso. Deus, abençoa essa pessoa e me transforma. Quebra dentro da minha mente, Senhor, todas as correntes, todas as muralhas que o inimigo tenta me levantar pra me derrubar, pra me manter longe de ti, pra eu não descobrir minha verdadeira identidade em Cristo. Para a bênção de Deus fluir na nossa vida, não tem como sem perdão. Então, se você tiver qualquer desafeto com alguém, já procure pedir perdão, né? Para que você consiga acessar essa paz. Eu acredito que o poder de Deus, ele é um fluir, né? E é como assim, um poço, né? Tem vários poços, aí Deus quer jorrar água, só que esses poços estão todos entupidos com pedrinhas ali. Fora que a gente foi jogando narrativas ruins, a gente foi jogando pensamentos ruins, a gente foi tendo pensamentos de ódio, e a gente foi tendo sentimentos, comportamentos, começamos a amaldiçoar às vezes uma pessoa. Então, aí a gente acha que a gente que tá na vantagem por não liberar o perdão. Só que, na verdade, a gente só tá entupindo o canalzinho de Deus. Entupindo, 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 entupindo. E chega a um ponto que a graça de Deus não consegue fluir. É Deus falando pra você assim, filha, vai lá pedir perdão. Vamos junto ler a palavra. Vamos junto se libertar. Eu tenho rios de águas vivas para fluir na tua vida, pra você viver um propósito lindo e maravilhoso. Você acha que você tá na vantagem de liberar perdão, você tá perdendo todo o propósito que eu tenho pra tua vida. Então, quando você perdoa uma pessoa, mesmo que você tenha razão, tá? Você libera rios de águas vivas do Espírito Santo na tua vida. E suas orações passam a chegar a Deus novamente. Então, assim, e às vezes a gente acha que nem precisa perdoar uma pessoa, mas sim, você tem um sentimento ruim em relação àquela pessoa, já começa a abençoar. Já começa a abençoar, criar narrativas positivas, para que você não seja refém das armadilhas do inimigo. Então é uma isca de Satanás, quando ele começa a te alimentar de pensamentos ruins, de pensamentos negativos em relação às outras pessoas. Aí você acha que você está no seu direito. A gente tem que entender o tamanho da graça liberada por Jesus Cristo quando ele morreu naquela cruz para nos salvar. Nós não somos dignos de perdão. Quem somos nós para não perdoar? Se a gente recebeu o maior perdão e a graça de podermos ser salvos, mesmo sendo imerecedores e mesmo errando todos os dias. Então, assim, quem somos nós para achar que a gente não precisa, que a gente tá no nosso direito, sabe? Peraí. Ele já morreu por você numa cruz. O que mais que você quer que ele faça por você? Dá pra gente, sabe, fazer o mínimo da nossa parte, deixar ele fluir esse rio na nossa vida? Ou a gente vai ficar fazendo birrinha? Porque o amiguinho nosso nos traiu, nos roubou. Entende? Então, que o poder do Espírito Santo possa te convencer a pedir perdão às pessoas que você ainda guarda no teu coração, qualquer mágoa, qualquer pequeno sentimento ruim, que é uma sementinha, gente. O inimigo, ele faz o estrago, ele pega uma sementinha, mas não, imagina, é uma sementinha que quando você tá com narrativas na cabeça, sentimentos ruins, é porque você já tá falando, quando vê, você já tá pecando. Poxa, eu acho que você merece que Deus cumpra o propósito dele na tua vida. E eu fiz isso com muitas pessoas. Oro pelos meus inimigos. Sempre. E se eu passo perto de algum, eu já abençoo. Já começo a abençoar Deus, que ele possa ter um encontro contigo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere essa pessoa, a pessoa, a família dela. Então, já começo a abençoar. E liberação de perdão também, principalmente pra honrar a Deus, né? Os nossos pais, que nem sempre acertaram com a gente. A gente sempre abençoá-los, honrá-los. Ah, mas não merece. Não, não é sobre eles. É sobre o que Cristo fez por você, né? Então é isso, gente. Hoje eu queria falar sobre essa falta de perdão, o que ela nos proporciona de negativo em nossa vida. E falar pra vocês que nada compensa nesse mundo se a gente não tiver a paz do Espírito Santo em nosso coração. E é muito caro, não custa muito, sabe? Não ouvir o direcionamento dele. E sempre o direcionamento dele é o caminho melhor e mais fácil para as nossas vidas. Muito obrigada, até a próxima.